Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o horário para quem estiver assistindo esse vídeo gravado. São 14 horas pontualmente do dia 10 de fevereiro de 2022. Bem-vindo quem está entrando aí. Pri, bem-vinda, que bom que você veio, que bom que deu para poder chegar, né? Chepuque Ateliê. Ai, que saudade de você, minha amiga. Quanto tempo a gente não se fala. Fábio, bastante gente entrando aí, chegando, sejam bem-vindas. E o assunto de hoje é um assunto que tinha sido bastante pedido, né? Eu passei aí alguns dias falando sobre ansiedade e ainda não terminou todo o assunto, não esgotou não, é muita coisa. E boa tarde, Ju. E aí provavelmente a gente ainda vai voltar a falar mais sobre ansiedade. Na verdade, eu estou até preparando algo bem bacana aí, um grupo de desafio, algo mais próximo, né, para poder ajudar mais de perto quem sofre com esse problema, e a gente sabe que não é pouco, né? Como eu falei, para quem não assistiu as lives aí sobre ansiedade, eu fiz 2 lives e vários posts a respeito. E o ano passado, o tema, né, que eu mais atendi de todos os atendimentos, o tema mais frequente foi a ansiedade, né? E nesse tempo de pandemia não poderia ser diferente, né? Mas hoje o nosso tema é outro. Hoje o nosso tema é diabetes. A partir de hoje a gente vai começar a fazer uma série de lives dando um foco um pouco maior aí nas doenças e sintomas físicos, né? Eu vim falando aí bastante das situações mais emocionais, mas agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo aí nessa questão dos problemas físicos, né? Das doenças e sintomas físicos. E para começar, né, para quem já me segue aqui há algum tempo, para quem já viu a live que eu fiz sobre terapia integrativa, eu expliquei bastante sobre isso. Tem um post também lá no feed, tem no destaque também falando sobre o MPC, que é um dos métodos que eu trabalho com o MPC, com a hipnoterapia e com a constelação familiar. E então, para quem não quiser se aprofundar um pouco mais aí nesse vídeo que eu deixei sobre o MPC, é um vídeo curto, mas ele, ao explicar a técnica, eu falo um pouquinho dessa questão do emocional e do físico, né? De como o emocional afeta o físico. Mas para poder contextualizar quem ainda não ouviu falar sobre isso, até vocês podem ir me falando aí se vocês já ouviram falar, né, sobre isso, sobre epigenética, sobre nova medicina germânica, sobre como as emoções afetam o nosso corpo, né, a nossa saúde física também. Então vão me falando aí se vocês já conhecem alguma coisa, se vocês já ouviram falar, e enquanto eu vou resumidamente aqui contextualizar para quem nunca ouviu falar do assunto. Bom, de acordo com e eu falei do MPC porque é um método que ele olha muito especificamente, ele não é só para questões físicas, mas isso é olhado de uma forma muito mais intensa. Isso porque ele tem base nessas ciências que eu acabei de falar, epigenética, nova medicina germânica, neurociências e mais umas tantas aí que tem esse foco. Essas são as principais que tem esse foco aí em observar as questões emocionais, o quanto elas afetam o nosso físico.
E de acordo com esses estudos aí, então, da epigenética, por exemplo, eles estimam, segundo os estudos deles, que de 95 a 98% de todas as nossas dores e sintomas físicos têm origem em algum trauma emocional. Ah, mas e aqueles que eu já nasci com eles? Então também tem, só que daí não é seu, você já herdou. Então, é genético. Sim, o Bruce Lipton, que é um dos precursores e um dos que estão aí à frente da epigenética, ele costuma dizer que, tem uma frase muito famosa, que tudo é genético e nada é genético. Tudo é genético no sentido de que sim, a gente herda isso da nossa família, do nosso sistema familiar, mas nada é genético no sentido de não estar no DNA. E o Bruce Lipton, ele participou do projeto Genoma, que foi bem famoso aí esse projeto Genoma, foi bem divulgado na época, e um dos objetivos desse projeto era tentar estudar as células cancerígenas para tentar descobrir o que elas tinham de diferente, se elas tinham lá no DNA já algo que pudesse ser diferente das outras células, para então tentar, com essa descoberta, fazer um tratamento mais efetivo ou até mesmo uma prevenção, né, algo nesse sentido. Só que quando eles fizeram os estudos, eles perceberam que não tinha nada de diferente no DNA dessas células em relação às outras saudáveis. Então, encerrou o projeto e pronto. Mas o Bruce Lipton e mais alguns outros estudiosos que participaram, eles não ficaram contentes com esse resultado. Porque, ok, se não é isso, o que é então? Porque a gente ouve muito falar, né, sobre predisposição genética, não só para câncer, mas como várias doenças, inclusive a diabetes, que é o nosso tema de hoje, né? E então eles começaram a aprofundar esse tema, esses estudos, e eles detectaram que o que adoece, né, o que a gente herda como genético aí, na verdade, não é um DNA defeituoso, mas é um sistema de crenças e valores e comportamentos. É uma forma de encarar a vida, de enxergar a vida que a gente vai aprendendo dentro da nossa família. Quem já assistiu às lives anteriores, eu sempre falo e sempre vou repetir, porque sempre tem gente nova e é algo assim muito importante a gente entender que desde a nossa concepção até os 7 anos de idade é o período em que a gente forma a nossa forma de ver o mundo, o nosso filtro. É como se ali nós moldássemos o nosso óculos com o qual a gente vai enxergar o mundo e se enxergar perante o mundo. Então, nessas relações ali, nessa época da nossa vida, né, nessa fase da nossa vida, é que tudo isso se forma. E é uma fase que o nosso córtex pré-frontal, né, a parte do cérebro aqui assim, mais evoluída, que é responsável pelo nosso cognitivo, pelo nosso racional, né, pelo nosso entendimento, essa parte ela só vai estar completamente madura entre 20 e 25 anos. Então, uma criança até 7, imagina, né? Ela não tem capacidade cognitiva ainda para entender muitas coisas de forma correta. Então, um exemplo que eu sempre dou também para esclarecer isso é assim, um bebê, por exemplo, de 4 meses, que a mãe precisa voltar para trabalhar e vai deixar numa escola, numa creche, ela vai escolher a melhor escola, aquele lugar que ela confie, né, com pessoas que ela confie. Ela vai fazer isso por amor, ela vai fazer isso por cuidado, porque ela precisa trabalhar para muitas vezes ajudar no sustento de casa. Só que esse bebê, ele, justamente por essa imaturidade ainda do córtex pré-frontal, ele não consegue entender isso. Ele só consegue sentir que de repente ele não tem mais a mãe por perto. E isso deixa ele num estado ali de medo, inclusive de morrer, porque é minha mãe que cuida, é minha mãe que alimenta, é minha mãe que me protege, então sem ela por perto eu vou morrer. E é por conta disso que vem aí tanto
as viroses, as doenças, né? A criança fica doente quando começa a ir para a escola, né? Justamente por isso. Aí a gente fala, quando vai para a escola maiorzinho, fica menos doente porque já tem um sistema imunológico mais forte, né? Não, ela fica menos doente porque ela já entende um pouquinho mais e ela sabe que ela não está sendo abandonada. Porque é esse o sentimento da criança. Ela acha que a mãe abandonou ela ali na escola com essa idade, porque ela não tem capacidade para entender. Isso é verdade? Lógico que não. Só que esse aprendizado incorreto e incompleto ficou registrado não só ali na mente, não só nas emoções, mas também em cada uma das nossas células, porque essa é uma outra descoberta da epigenética. Em cada uma das nossas células, do corpo inteiro, sem exceção de nenhuma, ficam registradas todas as informações de tudo aquilo que a gente viveu e de tudo aquilo conforme a percepção que a gente teve daquilo no momento. Então, mesmo que lá na nossa memória consciente a gente ainda não lembre, e a gente ainda não lembra justamente porque essa parte do córtex pré-frontal também é o responsável pela memória consciente, então mesmo que eu não lembre ali, mas está registrado lá nas minhas memórias. Então eu não vou me lembrar disso depois, mas o meu corpo registrou essa informação e ele usou alguma estratégia para se proteger, para sobreviver diante daquilo que foi um trauma. E aí muitas vezes, quando a gente fala, em terapia, as pessoas falam, não, eu não tenho nenhum grande trauma. E eu até brinco que quem tem grandes traumas é mais fácil de se curar do que quem tem pequenos traumas. Ou pelo menos imagina que são pequenos. Porque quem tem um grande trauma sabe, tipo, meus pais brigavam demais, havia violência, né? Coisas nesse sentido, eu fui abusada, então coisas nesse sentido, a pessoa sabe que ela tem um trauma, isso é consciente e aí ela sabe que ela precisa de ajuda. Agora, esse tipo de trauma, por exemplo, alguém vai crescer e imaginar que eu tenho um trauma porque com 4 meses minha mãe me deixou na escola para ir trabalhar? Não vai, né? A gente cresce, entende aquilo, mas a gente entende aí com o nosso cognitivo. Lá no inconsciente, lá nas nossas células, aquela informação de trauma já ficou registrada. E ao longo da vida, outras situações, aquilo moldou a nossa forma de ver. Então, outras situações, outras separações que a gente vai tendo, aquilo vai reforçando e a gente vai enxergando aquilo como esse abandono, por exemplo. Então, de repente, uma professora que saiu da escola, ou eu mudei de escola, eu me sinto abandonado, né? Não era verdade, mas foi o que eu aprendi. Então, sempre que aquilo acontece, eu revivo aquele sentimento. E cada vez que eu revivo aquele sentimento, isso vai reforçando aquele aprendizado anterior que eu tive e vai se tornando, muitas vezes, um trauma ainda maior. Tá? Então, é assim que vão... E quando a gente vai repetindo isso ao longo da vida, e aí... A Tati está falando, até porque é inconsciente, né? A gente não sabe o que está machucando lá dentro. Exatamente, Tati. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento, aquela sensação de vazio, aquele medo do abandono, aquele medo da rejeição. E a gente não entende o porquê daquilo, né? A gente não fala, não, mas eu nunca passei por nada nesse sentido, né? Mas a gente não passou conscientemente, mas se está sentindo é porque o nosso inconsciente tem isso registrado de alguma forma. E aí, quando acontece um trauma, a epigenética chama isso de ciclo memorizado celular. Aquele trauma, aquela situação, de alguma forma ela vai se repetindo ao longo da nossa vida em determinados ciclos, né? A psicanálise também fala disso, chama isso de repor a cena. É como se a gente, inconscientemente, a gente atraísse situações parecidas ou que tenham aquela mesma conotação, na tentativa de que agora vai ser diferente. Então, se eu me sentir abandonada lá atrás, agora isso não vai acontecer, agora eu não vou ser abandonada. Só que como a gente não tem esse conhecimento, a gente continua agindo da mesma forma. E se a gente age da mesma forma, com a mesma consciência ou inconsciência, o resultado vai ser o mesmo. Então, ao invés de fazer diferente, na verdade, aquilo vai reforçar aquele aprendizado incompleto e incorreto que eu tive lá atrás. Então, desde da nossa concepção até os 7 anos,
muitos traumas ficam registrados na nossa biologia e inclusive são traumas não só psicológicos, mas são traumas biológicos. E aí a gente fica com isso registrado e vai repetindo ao longo da vida e chega um momento e aí entra a nova medicina germânica, né? O Dr. Hammer, criador dessa nova medicina germânica, nos estudos dele, ele fez um mapeamento e ele descobriu que assim, cada tipo de sentimento, de percepção, de trauma, de conflito, ele afeta uma determinada área no cérebro e essa área ela é responsável pelo controle de um determinado órgão. Então existe aquilo que ele chama de tríade do conflito, né? Cada conflito ele deixa suas marcas nas emoções, no cérebro, numa área no cérebro e também em algum órgão. E inclusive ele como médico, né, os diagnósticos dele desses tipos de traumas ele fazia observando as ressonâncias do cérebro, né, porque aí ele observava que ficava uma mancha naquele local determinado. E isso vai acontecendo dependendo do tamanho do conflito, ele vai fragilizando tanto ali o cérebro como aquele órgão em maior ou menor intensidade. E isso repetindo ao longo do tempo, dependendo da intensidade disso, vai chegar uma hora que aquilo é como se a gente tivesse assim, alguém roendo uma corda. De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, cada conflito rói um pouquinho, cada conflito rói um pouquinho. Vai chegar um momento que aquilo vai arrebentar. E quando isso acontece, vem então os sintomas físicos. Então, só para vocês entenderem como é que acontece. E esses sintomas físicos, eles não acontecem por acaso. Eles têm, a Dr. Hammer chama de uma vantagem biológica. É lógico que é algo assim, totalmente irracional, né? Porque ele é controlado pela parte reptiliana do nosso cérebro, que é a parte responsável pela sobrevivência. Então, quando a gente fala em vantagem, não é uma vantagem, porque você fala, nossa, que vantagem eu tenho, por exemplo, em ter diabetes, né? Mas é uma vantagem biológica. Então, essa vantagem biológica, ela vem ou para ganhar tempo, ou até você encontrar uma solução para aquele conflito, ou como uma forma... bom, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Vamos falar da diabetes, vamos falar especificamente disso, e daí nos exemplos vai ficar mais fácil de vocês entenderem, mais claro isso. Quando a gente fala em diabetes e, na verdade, em qualquer doença ou sintoma físico, a gente sempre, para entender quais os tipos de conflito que estão por trás, a gente olha a função daquele órgão, né? Para entender essa vantagem que eu falei que pode ter. Então, quando eu falo em diabetes, é uma fragilidade no pâncreas. Esse pâncreas, ele é responsável por produzir a insulina e o glucagon, e eles são dois hormônios que eles vão ou aumentar a glicose no sangue ou diminuir, né? Então, eles têm essa função básica, e falando assim, bem, né, não vou entrar em detalhes técnicos, porque não é esse o objetivo, então vamos falar assim, bem, de uma forma simples, né, para ficar claro. Então, a função desses dois hormônios é justamente isso. Controlar ou aumentar ou diminuir a glicose no nosso sangue. E para que eu preciso da glicose? Para que isso acontece? Quando a gente está diante de um conflito, diante de um perigo, algo que a gente entende como um perigo, a parte reptiliana do nosso cérebro, a parte responsável pela nossa sobrevivência, que funciona exatamente, tem a mesma estrutura dos mamíferos. Então, muitas vezes a gente olha lá para os mamíferos para a gente entender um pouco mais como é que isso funciona na gente, né? Então, essa parte é responsável pela nossa sobrevivência. E quando ela percebe um perigo, ela ativa, eu chamo, né, para ficar mais fácil para a gente entender, ativa o modo combate. O que é isso? Então, vamos pensar, por exemplo, eu tô lá na natureza, tem uma zebra lá tomando água no riacho, tranquila, né? E de repente ela percebe
a aproximação de um leão. Ela vai farejar, ela vai, né, sentir essa aproximação, e aí então esse modo combate já vai ser ativado. O nosso sistema nervoso autônomo é acionado nesse momento. E é acionado para quê? Eu tô em perigo? Então é como se fosse um alarme que começasse a soar, que disparasse, ó, você tá em perigo. Então é desencadeado uma série de reações físico-químicas no nosso corpo para a gente poder lutar ou fugir. Então, o nosso cérebro dispara um comando lá para a nossa suprarrenal, lá para as glândulas adrenais também, e aí essas glândulas elas vão produzir cortisol, elas vão produzir a adrenalina, noradrenalina, e vão diminuir o nível de insulina para a gente poder ter mais açúcar no sangue. E para que isso serve? Para eu ter mais energia. Todos esses hormônios são os hormônios que me dão mais força, mais energia. Aí, combinado com isso, o coração vai disparar para quê? Para bombear mais sangue, e o fluxo sanguíneo ele vai ser concentrado principalmente em braços e pernas, porque é o que eu vou usar para lutar ou para correr, para fugir. E ao mesmo tempo ele diminui o fluxo sanguíneo aqui no cérebro da minha parte do córtex pré-frontal, porque nesse momento eu não posso ficar pensando muito. Se eu tô em perigo, imagina a zebra lá, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Já era, né? Então nesse momento eu tenho que agir por instinto, eu não posso ficar pensando. Então o fluxo sanguíneo é diminuído aqui do nosso córtex pré-frontal, é diminuído de todas as outras funções, por isso que geralmente a gente perde a fome quando a gente está em meio ali a um conflito, ou outros vão ter compulsão, mas aí esse é outra história, mas é normal naquele momento eu não ter fome, eu não ter sono, e aí vem insônia também, né? Porque eu tenho que estar alerta e eu vou diminuir a função ali de onde eu puder para concentrar toda a minha energia nessa minha capacidade aqui de lutar ou fugir. Lá no reino animal, vamos voltar lá para a zebra, quando isso acontece, ela vai efetivamente ou lutar ou fugir. E depois que ela fizer isso, boa tarde, Melissa, seja bem-vinda. E aí, depois que isso acontecer, que tudo passou, ela dá uma tremida lá, ela se treme toda, e todos esses hormônios que estavam ali em excesso, eles são liberados e tudo bem, ela volta ao estado de normotonia, que é o nosso estado quando tá tudo bem, os hormônios ali regulados, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o dia, a noite, né? Alguns mais ativos durante o dia para a gente tá mais acordada, outros à noite para a gente poder ter uma noite de sono aí mais tranquila, né? Então tem todo ali um funcionamento, tudo funcionando bonitinho, redondinho. Quando isso está acontecendo é o que a gente chama de estado de normotonia, tá tudo normal. E aí, voltando para nós, a gente funciona exatamente do mesmo jeito. Só que a maioria dos nossos conflitos não vão envolver necessariamente uma luta ou fuga real. Não são perigos nesse sentido, né? Real nesse sentido de, tem alguém querendo me atacar. Pode até acontecer, né? Pode ser um ladrão, pode ser, enfim, né? Pode acontecer. Mas a maioria das vezes, eles são conflitos emocionais mesmo, né? E aí, toda essa descarga é feita no meu organismo, mas eu não vou nem correr, nem lutar, nem fugir, né? E aí aquilo fica em excesso, então eu não libero aquilo, e aquilo fica em excesso no meu corpo. E se isso acontece, uma vez, ok, foi uma pequena quantidade, dali a pouco volta ao normal. Mas se isso começa a ser constante, vai chegar uma hora que não vai dar bom, né? E a diabetes, então, a glicose, né, em excesso no sangue, ela serve para isso. Ela é descarregada, ela é acionada nesse momento em que eu tô ali num perigo, tô pressentindo um perigo, e eu vou ter que lutar, eu vou ter que fugir, e aí eu vou precisar de energia.
Só que acontece que eu não faço isso efetivamente, ou eu fico muito tempo nesse estado sem resolver essa situação. E aí, quais são esses tipos de conflito? Porque daí, assim, não é qualquer conflito que vai acionar isso. São conflitos em que eu preciso, em que eu me oponho ou eu resisto. A gente chama de conflito de resistência, né? De opor ou de se opor ou resistir. Então, alguém ou alguma situação. Algo que está acontecendo e que eu resisto aquilo, que eu não concordo com aquilo, né? Na verdade, eu estou tentando resistir, eu não concordo com aquilo, eu me oponho àquilo, mas eu não tenho, às vezes eu até tento lutar, mas eu não consigo e eu acabo tendo que ceder, ou eu não concordo e acabo tendo de fazer, né? E aí eu fico nesse sentimento, só que isso mesmo eu faço obrigada, e né, não era o que eu queria, e aí eu fico com esse sentimento, ruminando esse sentimento de que eu tô fazendo contrariado, eu tô fazendo obrigada, não era o que eu queria fazer, mas eu tenho que, né, eu não concordo com aquilo, mas eu acabo tendo de me submeter. E se isso acontece durante muito tempo, ele vai fragilizando, então o meu pâncreas vai diminuindo ali a produção de insulina, porque se eu preciso passar por isso, eu preciso resistir a isso, então eu preciso ter muita energia para isso. E a forma mais rápida de eu ter energia é eu ter açúcar no sangue. Essa é a vantagem biológica da diabetes, né? Ela vem com essa vantagem biológica, vem nesse sentido. Só que aí, então às vezes acontece, por exemplo, quando a gente quando a gente vai fazer um exame para diagnosticar diabetes, geralmente a gente faz exames de glicose, né, da quantidade de glicose, e ali assim ela tem que estar no máximo até 100, acima disso já é uma pré-diabetes, já é considerado. Só que a glicose não é a melhor forma da gente diagnosticar diabetes. Porque às vezes, por exemplo, a gente faz geralmente em jejum, né? De manhã em jejum. Se você teve uma noite mal dormida, você estava com um problema na noite anterior e você ficou a noite inteira ruminando aquele problema, ou você teve um sonho e naquele sonho você estava lutando. O nosso inconsciente, ele não entende real e imaginário. Para ele tudo é real. Então, se for um sonho, ele vai produzir... ali, ó, a Fábio tá falando, minha mãe, quando fica muito nervosa, situações fortes, os lábios grudam e a diabetes está acima de 600. Então, é exatamente isso, porque ela tá precisando de muita energia, ela tá se opondo, ela não tá concordando com aquilo, né? Então, isso deixa ela muito nervosa. E aí, ela precisa de muito açúcar para resistir a essa situação, né? E aí, então, por exemplo, igual eu tava falando, às vezes você tem um sonho que seja, a sua taxa de glicose já pode estar aumentada na hora que você vai fazer o exame. Então, na verdade, o mais eficaz para saber se você, né, tem a diabetes ou não é a insulina em jejum. Porque o açúcar, ele fica ali na corrente sanguínea ainda durante um bom tempo, depois de você ter passado por essa situação estressante e tal. Então, às vezes, assim, aconteceu algo no dia anterior, aconteceu, né, ou você sonhou, ou você, enfim, e aí o seu açúcar ainda está elevado, mas mesmo que a situação já tenha até passado, mas o seu açúcar ainda não voltou ao normal, mas a insulina já, né, porque a insulina, ela aumenta e diminui durante o conflito, enquanto você tá ali naquela situação de conflito. Só que aí, o que acontece? Aí a questão de, tem como descobrir, curar? Tem como descobrir. Curar, dependendo de quanto tempo faz, dependendo de, né, se você conseguiu sair ou não ali do processo, pode sim, tem muita gente que já conseguiu sim a cura, mas vai depender de quanto tempo faz que você tá com isso, porque sabe assim, um equipamento que é feito para ligar e desligar, ele não é feito para ligar há muito tempo, e de repente você esquece ele ligado, e ele fica ali dias ligado, aí chega uma hora que ele superaquece e estoura, né?
Então é mais ou menos isso, dependendo do tempo que isso ficou ativo no seu organismo, enquanto esse conflito está ativo, aquilo ali está sendo, o seu pâncreas está sendo, a gente fala, tá sofrendo um processo de necrose. E aí, então depois ele não consegue, né, se foi durante muito tempo, ele não vai conseguir voltar ao normal, se recompor totalmente. Mas ele pode, pelo menos, te ajudar a manter ali controlado, né, num nível bem mais tranquilo. E se isso foi há menos tempo, se é uma criança, se é alguém mais jovem, que isso ainda não está tão intenso, né? Não fez um dano ainda no pâncreas tão grande, então aí sim é possível, inclusive, a autocura. E aí como é que isso acontece, né? Você vai precisar encontrar a raiz, né? Qual foi o conflito que deu origem? Geralmente não é um único conflito, são vários, como eu falei, começam lá na infância. E aí, assim, dentro do que eu atendo, então, por exemplo, teve um rapaz que eu atendi que ele trabalhava na empresa do pai, ele e o irmão mais velho. E as ideias dele com o irmão não batiam. Então, toda vez que ele tinha assim, que ele tinha, o irmão tomava uma decisão, ou ele tomava uma decisão, né, queria tomar uma decisão, eles precisavam entrar num acordo. Só que era muito difícil, eles geralmente brigavam, eles nunca conseguiam entrar num acordo, e aí o pai entrava para decidir, e geralmente o pai ficava inclusive do lado do irmão. E aí ele ia se sentindo desvalorizado, e com o tempo ele passou a baixar a cabeça. Muitas vezes, assim, o irmão falava, e para evitar mais briga, que ele sabia que não ia resolver, ele já não falava mais nada. E aí ele acabava concordando, ele fazia, só que ele não estava concordando, ele fazia sem concordar. Então aquilo estava ali dentro dele, aquele conflito ativo, ele precisando de energia para suportar aquilo. Então a diabetes começou a subir. E aí, quando a gente foi investigar, lá na infância isso já acontecia. Lá na infância ele e o irmão já brigavam, lá na infância ele tinha que sempre ceder, o irmão, às vezes ele queria brincar com os amigos e os brinquedos do irmão, o irmão não deixava, e aí assim, sempre ficar, né, o pai principalmente, sempre acabava protegendo o irmão, não, seu irmão é mais velho, ele, né, você vai atrapalhar a brincadeira. E aí então aquilo já vinha desde a infância, e aí a gente, né, ressignificou isso, e ele conseguiu um bom resultado depois disso. Outro caso bastante comum também, que geralmente acontece, são casos de abusos sexuais. Meninas que foram, né, que sofreram abuso, principalmente quando o abusador é alguém de conhecido, e aquilo se prolonga por bastante tempo, né? Quando é uma vez, isso vai trazer, sim, traumas, mas dificilmente vai ser a diabetes. Isso geralmente vai trazer outros tipos de traumas, vai fragilizar outros órgãos, vai ter consequências depois na vida sexual dessa criança, né, quando se tornar adulta e tudo mais. Mas a diabetes, ela é muito comum em quem sofreu abuso durante um tempo aí mais prolongado. E principalmente quando esse abusador era alguém de confiança, alguém da família, né? E que aí existia assim um conflito entre eu não posso falar porque existe um afeto com aquela pessoa, de repente é um tio, às vezes o próprio pai, né? Alguém muito próximo que eu tenho um afeto por aquela pessoa, mas aquela pessoa está abusando. E aí muitas vezes a criança não pode falar porque, né, geralmente é ameaçada. E eu ouvi um caso uma vez quando eu estava fazendo o curso de uma terapeuta, né, que atendeu uma pessoa com diabetes,
e aí ela, investigando a história, lá na infância ela era abusada por um tio, e olha só, esse tio, ele comprava ela, né, com doce. Então, tipo assim, olha, eu vou te dar um docinho e você vem cá e deixa eu passar a mão em você, né? E embora aquilo, ela não gostasse daquilo, ela não queria fazer aquilo, mas era muito criança, ela não entendia o que estava acontecendo. E ela queria os doces, ela queria muitos doces. Então ela acabava cedendo, mas lá no fundo ela sabia que aquilo não era certo, até porque ele falava que ela não podia contar para ninguém. Quando você fala que não pode contar para ninguém, automaticamente, mesmo que seja uma criança, você sabe que tem alguma coisa de errado ali, né? E aí, depois é óbvio, vai acontecendo outras situações na nossa vida adulta que vão disparar isso, e às vezes não é nem a mesma situação. Existem, o nosso organismo, nosso cérebro, né, aprende tudo por associação, e quando a gente registra uma cena, a gente registra as nossas células, como eu falei, o nosso inconsciente, registra tudo com riqueza de detalhes. Então, não só o que estava acontecendo, mas tudo que estava ali no cenário, tudo que compunha aquela cena, né? E aí, às vezes, naquele momento, então, por exemplo, a minha diabetes de manhã amanhece tranquila, mas à noite eu nem comi nada, ou às vezes o contrário, não, à noite eu vou dormir, tá controlada, de manhã eu acordo, eu nem comi ainda e já tá alta. Isso por quê? Porque esses conflitos que deram origem, eles aconteceram provavelmente no finalzinho da noite ou de manhã. E aí, na hora que eu vou dormir, por exemplo, criança que é, né, abusada, e geralmente, e sempre no período da noite. Então, ela vai dormir, e quando ela vai dormir, o sistema nervoso autônomo dela já liga aqueles modo combate, porque à noite é perigoso, aquilo acontecia à noite, então à noite eu tenho que ficar alerta, eu tenho que estar aqui preparada para que, se isso acontecer novamente, e por que mesmo já passando a gente continua ativando? Porque se isso acontecer novamente, lá eu não pude resistir, lá eu não pude me opor, já não pude fazer nada para mudar, mas então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar com bastante energia aqui, porque se isso voltar a acontecer, aí eu vou estar pronta, daquela vez me pegou de surpresa, mas agora eu vou estar preparada, já vou estar com bastante energia, e aí eu vou conseguir lutar ou fugir. Então esse é o que o nosso corpo entende, né? Esse é o ganho biológico que a gente fala. E aí pode ser acionado simplesmente pelas coisas que compunham ali aquele ambiente, né? Como essa questão de, por exemplo, era sempre à noite, então à noite eu passo a noite toda ali produzindo, diminuindo, no caso, a insulina, para produzir bastante a glicose, bastante açúcar aí no sangue, para eu poder, então, alerta, né, se algo acontecer. E aí de manhã, se eu for medir, a minha taxa de glicose está lá em cima. Aí durante o dia tá ok, durante o dia não tem perigo, voltou ao normal, não aconteceu nada, isso vai baixando, entendem? Então, esse é o tipo de coisa que, né, esses são os tipos de conflito que causam a diabetes. E aí qualquer tipo, né, a gente tem a tipo 1, que é o caso de que eu já nasci com ela. Tem a tipo 2, que é aquela que geralmente você descobre lá quando é mais velho, né, adulto. E tem a diabetes gestacional, mas todas elas é o mesmo tipo de conflito. Então, a gestacional, por exemplo, né? Então, o que aconteceu durante a sua gestação que foi perigoso, não é necessariamente perigoso, mas que foi nesse sentido de que eu não concordava com aquilo e eu tinha que me submeter, que eu me opunha, eu estava tentando resistir àquilo. Então, o que foi que aconteceu durante a sua gestação que aconteceu isso, né? Que você precisou disso? Então, sei lá, de repente
eu não estava concordando com o médico, eu não gostei do médico que estava me atendendo, mas eu não podia mudar. O meu plano só dava direito a esse hospital. Eu queria, sei lá, de repente eu queria fazer parto normal e aí o médico falou que eu não ia poder. Ou que de repente uma prática, eu não sei se aí na cidade de vocês, mas aqui é muito comum, tá muito comum já há bastante tempo, os médicos para fazerem parto normal, eles cobram uma taxa extra, pela disponibilidade que eles precisam ter, né? Porque se é a cesárea, é o horário marcado, vai lá, ponto, acabou. Mas se é parto normal, você não sabe quanto tempo vai demorar, então eles precisam estar ali disponível, então eles cobram uma taxa extra. E aí tem muita gente que queria um parto normal, mas financeiramente não tem condições, né? Ou às vezes assim, até paga, mas se opondo, não concorda, porque poxa vida, ele é médico, né? Quando ele fez o juramento dele lá, ele jurou por isso, e agora, né, poxa, que coisa, que é isso? Então, eu não concordo com aquilo, eu tô me opondo àquilo, mas eu não tenho o que fazer, né, eu preciso aceitar, de alguma forma, eu tenho que engolir aquilo, né, e então, são exemplos, né, eu tô chutando aqui alguns exemplos, mas podem ser N coisas, né, que aconteçam, mas algo aconteceu nesse sentido. E se aconteceu na gestação, provavelmente não começou aí também, provavelmente lá na infância, lá no passado, ou às vezes até na sua gestação, a sua mãe passou por situações em que ela não concordava, que ela teve que se opor, né, que ela estava se opondo e teve que se submeter, e aí quando o seu organismo, então aquilo ficou registrado no seu inconsciente de que era perigoso, de que precisava resistir, precisava ter muita energia para aguentar aquilo, e aí quando então você, né, se vê grávida, o seu inconsciente se vê grávida, ele já ativa aquele alerta. Então vamos, né, a gravidez é perigoso, a gente tem que estar alerta aqui, então já vamos aqui diminuir a insulina para a gente ter bastante energia para isso, entende? Então cada caso é um caso, né? Não existe uma receita de bolo, não existe mas são sempre conflitos nesse sentido, com esse sentimento, né? Os conflitos podem ser diversos, mas o sentimento sempre vai ser esse, de que eu não concordo e eu tô me opondo, eu tô resistindo àquilo, mas eu acabo, ou eu fico ali naquela luta tentando brigar, às vezes não é nem que eu me calo, às vezes eu falo, às vezes eu fico ali naquele embate, lutando, né? Mas é algo assim intenso, né? A pessoa que tem diabetes, o sentimento dela é de que ela tá constantemente lutando com algo, né? Então, faz sentido para vocês, gente? Me digam aí quem, não sei aí, né, quem tem, e se faz sentido, se vocês conseguiram cair alguma ficha aí, né, identificar alguma coisa. E aí depois que a gente identificou, é só identificar e pronto, acabou? Infelizmente não. Muitas vezes, quando são traumas mais leves, só da gente tomar consciência é suficiente, sim. A gente consegue, então, mudar os nossos hábitos. A Fábio está dizendo que com certeza, que bom, Fábio. Então, assim, a gente consegue, né, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de ver a situação, e aí a gente consegue resolver. Mas, principalmente no caso de diabetes, como são coisas geralmente de uma luta muito intensa e durante muito tempo, dificilmente você vai conseguir, a Bruna também está falando, faz todos os sentidos, então dificilmente você vai conseguir ressignificar isso sozinho, né? A Pri está dizendo aqui, no meu caso, tive diabetes gestacional no primeiro filho, foi fertilização.
tinha muito medo de perdê-lo, e o segundo filho foi na pandemia também, muito medo de perdê-lo, fiquei em alerta. Exatamente, Pri, é isso aí, né? Então, e olha, detalhe, se você já teve que fazer, né, a fertilização, e, né, eu conheço aí o seu processo, né, tanto tempo que você já desejava, né, ser mãe, ficou tentando e tal, se você não conseguia engravidar naturalmente, é porque dentro de você já tinha algum conflito, muito provavelmente vindo aí ou da sua gestação, ou até da sua mãe, né? Pode vir da mãe, da avó, né? Pela epigenética a gente carrega as informações, porque as informações, como eu disse, ficam em todas as células. Se elas ficam em todas as células, elas ficam inclusive nos nossos óvulos e nos espermatozoides dos homens. E nós fomos originados dessas duas células. Então, essas duas células que formaram a gente, elas já traziam a informação dessas outras duas pessoas, que por sua vez foram formadas também, cada uma por duas células de outras duas pessoas que já traziam essas informações. Então, pela epigenética, a gente traz aí informações no mínimo de 4 gerações atrás. Então, às vezes, assim, então é nesse caso que às vezes a gente fala de que é genético, né? É genético, porque minha avó teve, minha mãe teve, eu tenho, né? Então, assim, é porque os mesmos conflitos, as mesmas informações de perigo você trouxe. E aí, quando aquela situação aconteceu, você enxergou aquilo como um perigo, e aí sim você passa a ter os seus próprios conflitos. Mas você já veio pré-programado, né? A gente não nasce... sabe assim, quando a gente compra um celular novo, ele não vem totalmente limpo. Ele não está em nada seu, ele não tem nenhum arquivo, nenhuma informação sua, mas ele já tem todo ali uma série de programas instalados, né? Já vem ali com uma série de programas de informações ali instaladas. E aí você vai colocando as suas, né? Vai acrescentando, vai salvando, vai colocando novos programas, vai instalando novos, né? E a gente funciona exatamente assim, né? A gente já vem pré-programado, com um monte de programa instalado ali. E dependendo Márcia Silva Mello, olha só, Márcia, minha mãe era Silva Mello, parente aí, ó. E aí, então, a gente vai inserindo as nossas informações, as nossas vivências, né? E geralmente elas vão confirmando aquilo, porque a gente já tem aquilo lá na nossa pré-programação, então aquilo vai sendo confirmado. E aí, então, por exemplo, né, falando isso por conta, né, do caso da Pri, que provavelmente a mãe já deve ter passado alguma coisa na gestação, ou a avó, né, que ficou registrado para você, ou alguma coisa que aconteceu ali na sua infância, que ficou registrado no seu inconsciente, que ser mãe era perigoso, que ter filho era perigoso, que engravidar era perigoso. Então, por isso, a dificuldade primeiro em engravidar. E aí, assim, não era aquilo que você queria, né? Lógico, você queria um filho, mas você queria que fosse da forma normal, né? Então, de certa forma, você estava também, assim, em oposição a isso. Não era assim que eu tinha sonhado, né? Eu sonhei que ia ser normal, que eu ia engravidar, não ia ter tanta dificuldade, né? E aí, assim, agora eu tenho que fazer todo esse tratamento, eu tenho que passar por tudo isso é difícil, né? A gente fica ansioso, é frustrante, porque a gente tenta muitas vezes e não consegue. E aí, quando eu consigo, eu ainda tenho que ficar ali alerta o tempo todo, né? Porque eu posso perder. E aí, esse alerta o tempo todo, isso pode ser um fator também, né, nesse caso de eu tenho que ficar alerta com medo de que eu possa perder, e aí, né, faz todo sentido a segunda gestação na pandemia, e aí também esse perigo rondando, né, e isso pode desencadear inclusive crises de ansiedade, né, não só a diabetes, mas isso pode vir junto com muitas outras coisas. Inclusive é muito comum quem tem diabetes ter também, assim, dores no quadril, dores do quadril, ou aquelas, o nervo ciático, né? As dores no famoso nervo ciático.
mas principalmente assim a região do quadril, porque quando a gente está resistindo a alguma coisa, pensa, por exemplo, quando você tá, se você tá ali, tá tentando, alguém está tentando entrar, você está na sua casa, alguém está tentando entrar e você segura a porta para a pessoa está empurrando, tentando abrir a porta e você está ali segurando a porta para a pessoa não entrar, né? Então você faz aquela força ali segurando e aonde é que fica seu apoio naquele momento, né? O seu apoio vai todo pro quadril. Se você imaginar essa cena ali de você segurando ali, você vai perceber que é no quadril que você vai colocar todo o seu apoio. Então, quando existe esse sentimento de resistência que causa diabetes, pode ocasionar também essas dores no quadril, né? De você estar ali resistindo, se opondo àquela situação, né? Fazendo aquela força. E aí, assim, às vezes acontece de, por exemplo, eu não tenho diabetes porque o que eu estava me opondo é menos intenso. Ou aconteceu com menos frequência, não foi num período tão prolongado. Então, se a coisa aconteceu num período mais prolongado, então aí isso pode fragilizar o pâncreas a ponto de chegar a dar diabetes. Mas se foi menos intenso ou menos frequência por um período menor, aí pode ser que eu tenha, por exemplo, só essa dor no quadril. Então, sempre que a gente vai olhar, a gente olha a função daquele local afetado, entendem? E aí, quando a gente descobre, a Bruna está dizendo, eu não cheguei a desenvolver a diabetes, mas a resistência à insulina é o mesmo princípio, e exatamente, Bruna, e tem os sintomas relacionados a ter passado pelos sentimentos reprimidos mesmo, né? Exatamente. Então, a resistência à insulina é o mesmo princípio, né? Então, assim, meu corpo entende que eu preciso resistir à insulina porque se eu tiver a insulina, eu não vou ter energia suficiente. Então, eu preciso resistir a isso. E aí, o corpo faz esse bloqueio, né? Para poder ter essa mesma energia, né? Ter isso aí. E aí, quando eu descubro, então, qual é a causa, eu preciso ressignificar isso. E aí, o ressignificar, o que é isso? É olhar para a situação de uma outra forma. É olhar o que eu aprendi naquela situação. É olhar que eu não estou presa, porque geralmente a gente fica preso, congelado. Nosso inconsciente fica congelado naquela situação. E é como aí entra o que a gente ouve muito falar hoje, né? Da criança ferida, né? A criança interior ferida. Então, é como se naquele momento aquela criança ficasse ali congelada e a gente crescesse, a gente fosse, né? Amadurecendo, mas naquela área, naquela questão, a gente ainda se sente aquela criança travada ali, se sentindo impotente, incapaz, tendo que estar resistindo, tendo que se opor àquilo e sem conseguir fazer diferente, até porque a gente continua agindo da mesma forma. Porque uma das coisas que o nosso cérebro, que o nosso inconsciente faz, é quando eu encontro uma solução para uma situação, eu padronizar aquilo e jogar lá para o meu inconsciente para ele se tornar um comportamento automático. E por que isso acontece? Imagina, por exemplo, todo mundo está respirando aí, né? Ninguém morreu, então está todo mundo respirando. Imagina se vocês estavam pensando aí, eu estou respirando. Não, né? A menos que a gente vá fazer um exercício de respiração consciente, que ajuda muito a gente desligar esses alarmes. Então, dentro da ansiedade, eu falei bastante sobre essa respiração, esse exercício de respiração, porque ajuda bastante a desligar esse nosso sistema nervoso autônomo aí, informar para ele que tá tudo bem, que não existe um perigo e que eu posso agora relaxar. Mas a menos que a gente esteja fazendo isso, eu não fico pensando que eu tô respirando, eu nem lembro que eu tô respirando. Imagina se a gente tivesse que passar o dia inteiro. Inspira, expira. Inspira, expira. A gente não ia fazer mais nada, não é verdade? Então, todos os... E eu tô falando isso, né, da respiração, mas até mesmo os comportamentos. Então, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir, andar.
O simples fato de andar. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo andar. A gente demora aí de 1 a 2 anos para aprender. E o ato, né, o movimento de andar, ele movimenta tanto músculo, é algo tão complexo no nosso corpo que a gente não faz nem ideia, né? E é preciso ali o conjunto de músculos, de nervos, de ossos, de tudo que é de articulações, né? Tudo que envolve ali o equilíbrio para a gente poder dar um simples passo é algo muito complexo. E é por isso que a gente demora, né? De 1 a 2 anos ali para aprender. Mas depois que a gente aprendeu, aquilo se torna automático. Eu não tenho que pensar, agora eu vou erguer o pé, eu vou pôr esse aqui, agora eu vou erguer o outro. A gente não pensa, ele se torna automático, né? E tudo que a gente... Então, isso para quê? Porque se eu tivesse que fazer isso de forma consciente, gente, né? Não dá. Então, nós fomos projetados para funcionar dessa forma, mesmo nos comportamentos. Então, tudo aquilo que, aquelas situações que eu fui aprendendo, e quando é que eu aprendo as primeiras situações, né? É na infância. Então, esses 7 primeiros anos ali, tudo que eu fui aprendendo e que de alguma forma deu certo, porque se vocês estão aqui vivas, deu certo, né? De uma forma ou outra, deu certo, funcionou, você sobreviveu. Então aquilo fica registrado no nosso inconsciente, e toda vez que eu passar por uma situação semelhante, ele vai buscar lá as memórias, os registros, né, de como agir nessa situação, e automaticamente vai agir daquela forma. Então eu fico congelada lá naquela situação e eu fico fazendo a mesma coisa. Então se naquele momento eu precisei ficar, mesmo me opondo, mesmo não concordando com aquilo, mas eu tive que ceder para sobreviver, porque de repente, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que está sendo abusada, ela está se opondo àquilo, lógico, ela não está concordando, ela não quer fazer aquilo, mas, e às vezes ela até tenta lutar, mas ela não consegue, e às vezes ela entende que para ela, às vezes a pessoa, o agressor, né, o abusador, às vezes pode até ameaçar, olha, eu te mato, se você gritar, eu te mato. Então assim, ela aprende que ela tem que se congelar, ela tem que se calar, ela não pode falar, e aí às vezes ela não pode nem falar, buscar ajuda de alguém, né? Porque muitas vezes é ameaça, ó, se você falar para alguém, eu mato você, eu mato sua mãe, né? É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. E aí, então você aprende que quando você não concorda com alguma coisa, você tem que ceder e você não pode buscar ajuda, você tem que ficar calada. Isso, inclusive, dificulta as pessoas buscarem ajuda até mesmo de terapia, né? Porque eu não posso buscar ajuda, é perigoso buscar ajuda. E aí eu fico repetindo aquilo, repetindo o mesmo comportamento. E se eu vou repetindo o mesmo comportamento, mesmo que não sejam mais situações de abuso, mas são situações que eu não concordo. Então eu não falo, eu não tô aguentando, eu não tô suportando, eu não tô concordando com aquilo, eu odeio ter que fazer isso, mas eu continuo fazendo, eu me submeto, eu cedo e eu não peço ajuda, eu não falo com ninguém, eu não busco, né, uma ajuda de ninguém, por quê? Foi isso que ficou lá registrado no meu inconsciente como forma de agir e reagir nessa situação. E aí, para poder ir lá no meu inconsciente, lembra que eu falei dos programas do celular que ficam lá, né? A gente já vem com alguns programas pré-instalados, né? Alguns eu consigo simplesmente ir lá e deletar, mas tem alguns que eu não consigo. Tem alguns que eles já vêm de fábrica ali que eu não consigo excluir, mesmo que eu queira. E aí, para eu excluir, eu teria que mandar pro fabricante, para uma assistência técnica, para alterar ali. Se der um problema naquele, né? Porque tem, às vezes, assim, o próprio Instagram, né? De vez em quando eles dão uns bugs que a única forma do negócio voltar a funcionar é eu desinstalar e instalar ele de novo. E eu consigo fazer isso normal, porque fui eu que instalei o Instagram no meu celular. Mas se der problema em algum de algum aplicativo, alguma configuração que já vem aí de fábrica, eu não vou conseguir sozinha fazer isso. Eu vou ter que levar para um técnico para ele então ir lá e alterar aquilo, né? E é assim que funciona também o nosso inconsciente. Então, algumas coisas que estão lá no nosso inconsciente, eu não adianta, mesmo eu tomando consciência, eu ainda na hora
da situação ali, eu continuo reagindo do mesmo jeito. Porque 95% das nossas ações que a gente toma no nosso dia a dia é controlada pelo nosso inconsciente. Só 5% pelo nosso consciente. Então é uma luta muito grande. Eu acabo entrando numa outra luta quando eu tento fazer isso sozinha. Porque daí eu tô com o meu consciente tentando fazer, mas o meu inconsciente dizendo não, é perigoso, não pode. Até aqui a gente sobreviveu dessa forma, agora você vai querer fazer diferente? Não, isso é perigoso. E aí eu fico numa luta interna, eu entro em outro conflito, eu aumento um conflito, né? Então aí eu preciso de alguém que tenha a técnica para entrar em contato com o meu inconsciente e trazer então para esse inconsciente uma informação agora mais completa, informar para ele que olha, ok, foi bom, obrigada por ter me ajudado, né? Foi o que me fez sobreviver, só que agora eu não sou mais aquela criança. Agora eu cresci, agora eu sou adulta, agora eu posso sim pedir ajuda, agora eu sei, lá eu não sabia que era mentira, eu não sabia que se eu pedisse ajuda da minha mãe, era mentira, ele não ia matar minha mãe, ele não tinha como fazer isso, minha mãe ia se prevenir, né? Mas criança eu não sabia, hoje eu sei, né? Então, Márcia, querida, saudade de você, bem-vinda. Hoje como adulta eu sei, só que lá no meu inconsciente eu ainda tô congelada como se eu fosse aquela criança, entende? Então aí na terapia, e aí eu particularmente nesse momento eu uso a hipnoterapia, que é um estado de concentração focado dentro de você, que eu vou junto com você conduzir você lembrar daquela cena novamente. Nem sempre vai ser preciso lembrar daquela cena, porque às vezes tem gente que fala, mas eu não lembro nada da minha infância. Nem precisa lembrar, porque as nossas células lembram. Então, a sensação, o sentimento. Então, aí a gente, algumas vezes no próprio processo ali, acaba lembrando. Mas mesmo que não lembrar, não tem problema, porque o nosso inconsciente sabe do que a gente está falando. E aí, se fizer sentido para ele, ok, ele vai aprender que existe outra forma de agir. Então, ao invés de ficar ali só me remoendo, eu posso sim falar. Só que eu não preciso também lutar, né? Ali, naquela situação, talvez, como criança, a única forma de me opor, de ser ouvido, era gritando, era brigando, né? E aí, agora, se eu faço isso, não funciona, né? Então, como adulto, eu não preciso mais usar de força. Eu posso falar, eu posso conversar sem agredir, de uma forma assertiva, né? Então agora eu posso levar lá para o meu inconsciente informações mais completas, mais corretas, e ele entende, legal, então essa forma de agir é melhor. Sim, Márcia, está perguntando se dá para fazer isso pelo WhatsApp, dá. A maioria dos meus atendimentos são pelo WhatsApp, a gente faz uma videochamada, né, e faz o atendimento pelo WhatsApp, tá? Então dá sim para fazer. Quem é aqui de Maringá, tem muita gente que prefere o presencial, prefere estar ali pertinho, né? E às vezes até porque quem é mãe principalmente, né, fala, não, eu já quero aproveitar para poder sair, porque se eu ficar em casa eu não consigo ficar uma sessão. Nesse método que eu trabalho, diferente das outras terapias, da maioria das terapias, que são sessões semanais com uma média aí de 1 hora cada sessão, dentro do MPC a gente trabalha esqueci a palavra, gente, com o intuito de, na primeira sessão, a gente já conseguir chegar à raiz do problema. É lógico que dependendo do caso, a gente vai precisar de mais sessões para trabalhar isso depois. Mas na primeira a gente já consegue diagnosticar qual foi aquele conflito inicial que deu origem. E aí, dependendo do caso, em muitos casos, já na primeira sessão a gente consegue também fazer a ressignificação. Então, para a gente conseguir fazer, e aí você já tem uma grande melhora já com uma sessão, né? Mesmo que depois talvez seja necessárias outras sessões para tratar mais a fundo ou para tratar outras coisas, mas em uma sessão você já consegue ter um alívio, né? Ter alguma melhora.
E aí, só que para conseguir isso, então, não tem como ser uma sessão de 1 hora só, porque eu vou precisar te ouvir, eu vou precisar investigar a sua história e depois fazer a ressignificação. Então, geralmente as sessões duram ali de 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, dependendo do caso. Então, né, quem tem criança pequena em casa, às vezes é difícil conseguir ficar todo esse tempo, né? E aí prefere o presencial. Mas o online tem, né? Eu só preciso, a única condição é essa, que você consiga ficar ali um tempo, ficar esse tempo de pelo menos 2 horas ali, concentrada, né? Nisso, numa videochamada ali, mas é totalmente possível, tem o mesmo resultado, o mesmo efeito. A maioria dos meus atendimentos tem sido assim. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para dizer. Espero ter ajudado vocês, espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida, se você quiser conversar, de repente, né, a respeito do seu caso específico, quiser perguntar alguma outra coisa que talvez aqui não tenha perguntado, né? Tem gente que às vezes fala, na live é legal, mas eu acabo não perguntando porque eu tenho a impressão que você está ali falando que eu vou interromper, né? E eu até esqueço de falar isso no início da aula, não tem problema, pode fazer na pergunta, eu vou responder, se for algo, né? Porque às vezes é algo que, não, eu vou falar disso daqui a pouco, então eu vou falar, mas eu vou responder, né? Então podem ficar à vontade sempre nas lives para isso, mas né, se ficou alguma coisa aí que você ainda tem dúvida ou quer entender melhor como é que funciona esse processo terapêutico, né, enfim, qualquer coisa aí, pode me mandar direct lá na bio, né, aqui do Instagram, tem o link do WhatsApp para falar comigo, então se quiser me chamar lá, pode me chamar, e a gente conversa, tá? Ai, que bom, Pri, que bom que foi esclarecedor. E aí, acredito que você já teve alguns insights aí, né? E depois, se quiser, me chama lá, que a gente olha aí mais a fundo alguma coisa, se precisar, tá bom? Fábio, obrigada por estar aí, obrigada por estar sempre, né? Pelo incentivo de sempre, por estar sempre junto comigo e todo mundo mais que está aí, né? Que ficou até agora, a Márcia, a Cleusa, a Bruna, quem ficou aí até agora, todo mundo que passou por aqui, talvez não tenha conseguido ficar tanto tempo, todo mundo que vai assistir, né? Eu vou deixar gravada essa live e mais uma vez, qualquer coisa é só me chamar. E eu espero que com isso eu te ajude a tirar um pouquinho do fardo aí para você poder ter uma vida mais leve, tá bom? Beijo, até o próximo.